Olá, pessoas e pessoas, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Araújo, sou massoterapeuta e terapeuta holístico e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Terra e Terapias. E nesse mês de setembro é muito falado sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Então eu vim falar de um dos problemas que que causam, na verdade, o maior número de suicídios, que é a depressão, como vocês leram aqui embaixo, né? O que a medicina chinesa pode ajudar as pessoas que sofrem com depressão e como que você também pode ajudar os seus familiares caso você comece assim, a perceber algumas coisas. Então, se você é curioso ou está nesse quadro, esse vídeo é para você. E primeiramente falando para os desavisados que depressão não é frescura ou uma má vontade de fazer as coisas. É um problema químico no nosso corpo, que é basicamente como se o cérebro ele parasse de produzir os hormônios do prazer. Então a pessoa não tem vontade de fazer as coisas porque quimicamente o corpo não produz essa vontade. Para a OMS, basicamente, a depressão é uma outra pandemia, porque já atinge mais de 350 milhões de pessoas no mundo, sendo que pode ser uma depressão assim a curto prazo, né, durando alguns dias ou uma semana, ou a longo prazo, que a pessoa fica meses nesse estado depressivo. Então é muito importante que seja diagnosticado e olhe isso com mais afinco, né? Para a medicina chinesa, a depressão não é uma doença, mas sim um desequilíbrio energético, que vai dando alguns desequilíbrios a um órgão ou em vários ao mesmo tempo. E aí ela classifica como se fosse 5 tipos de depressão. E às vezes elas podem estar ligadas uma na outra. Assim como no psicólogo, onde a pessoa também às vezes fica várias sessões para tentar descobrir aonde é que está ali a raiz do problema, a gente também precisa ir cavucando um pouquinho para descobrir ali qual é o desequilíbrio maior para que a gente possa criar um caminho para que ela consiga sair desse estado depressivo. Geralmente, esta depressão está ligada a algum tipo de frustração, né? Que pode acontecer em qualquer fase da vida e que a pessoa não consegue lidar muito bem, né? E esse desequilíbrio que a frustração por muito tempo vai causar no nosso corpo, vai primeiramente afetar um dos nossos órgãos principais, que é o fígado. O fígado ele está ligado ao elemento madeira. Para a medicina chinesa, a gente usa esses 5 elementos como se fosse um estilo de diagnóstico. E aí, o elemento madeira está ligado, tem como órgão principal o fígado e como a víscera a vesícula biliar, né? Esse tipo o elemento madeira, na verdade, ele está ligado a uma fluidez, a você conseguir criar perspectiva, você conseguir enxergar soluções para os seus problemas, né? Se ele está equilibrado, a pessoa consegue fazer essas coisas na sua vida, né? Ela está ligada à visão, e a visão nossa mesmo, ou a visão de projeto de vida, né? Então, a pessoa quando tem esse problema do elemento madeira em desequilíbrio, uma das coisas que ela fala muito no consultório é: eu não enxergo uma solução para o meu problema. Ela literalmente não enxerga nada, né? Ela não consegue ver uma saída para os problemas dela. E a maior frustração dela da vida é porque ela não consegue alcançar os objetivos dela. Ela não tem impulso para fazer ali, ela vai e faz aquilo, mas parece que não chega na onde ela quer. Às vezes a expectativa dela é muito maior. E aí ela acaba se frustrando por causa disso. E aí ela não tem vontade de fazer as coisas, e aí ela acaba desistindo de fazer essas tarefas para progredir, né? Tanto que seja no trabalho ou como na vida mesmo, né? Geralmente são pessoas meio workaholics, tá? Elas adoram muito trabalhar, elas trabalham muito, e aí às vezes acomete também pessoas que estão, como vou dizer, elas trabalham muito numa empresa por muitos anos e de repente a empresa vai dar um corte de funcionários e ela vai embora. Depois de 20 anos ela fala: gente, mas o que eu faço da minha vida? Eu estou aqui 20 anos, não consigo saber. O que eu vou fazer agora da minha vida? E aí começa um grande problema, porque ela fica com um excesso de trabalho mental, porque ela precisa tentar resolver coisas e ela não consegue, fica. E começa a ter pequenos surtos de raiva. Ela começa a gritar, ela começa a jogar coisas,
ela começa a ser estúpida com as palavras e até mesmo em bater muitas vezes, que pode acontecer por causa desse desequilíbrio muito grande, e isso já caracteriza um tipo de depressão. E temos também a depressão do elemento água, que tem como o órgão principal os rins e a víscera, a bexiga. O elemento água, quando ele está em equilíbrio, ele fala muito sobre a nossa essência, a iniciativa de fazer as coisas, e também sobre a nossa decisão. Nós somos pessoas, quando o elemento água está em equilíbrio, a pessoa é decidida, ela é confiante, ela vai lá e faz as coisas que tem que fazer, né? Ela é com medo, mas vai, né? Não tem problema, a gente tem medo das coisas, mas vamos lá que a gente tem que, né? A gente põe a fraldinha e vamos embora, né? É mais ou menos isso que acontece quando o elemento água está em equilíbrio. E a depressão do tipo água, ela está muito ligada a algum tipo de fobia, algum medo, trauma que a pessoa tenha sofrido na sua vida. Independente se for consciente ou não, porque pode ter acontecido em qualquer fase da vida. Pode ser na fase adulta, na fase da criança ou até na própria gestação da pessoa. Então a frase que ela mais fala, geralmente ela fala assim, eu não consigo fazer isso. Ela, não, mas tenta fazer. Não, eu não consigo. Não adianta, ela não consegue fazer, porque já tem esse certo bloqueio que ela cria mentalmente. E ela começa a ter medo de coisas concretas, não é nem medo de fantasma, sobrenatural, de alguma coisa assim. Não, ela tem medo de simplesmente poder sair na rua e ela já fica criando vários casos, por exemplo, que ela vai ser assaltada, que vai passar um carro, pode atropelar ela, que ela vai tomar um tiro. Então, enfim, ela começa a criar vários casos na mente dela e ela vai se fechando. E o que vai acontecendo? A pessoa vai perdendo a vontade de fazer as coisas. Coisas simples da vida, por exemplo, ir no mercado, ir ali na padaria, sair com os amigos. E até mesmo ela tenta fazer de tudo para trabalhar de casa, porque ela não sente mais confiança de sair de casa, de ver pessoas e tudo mais, né? E aí ela vai se tornando uma pessoa extremamente apática, sem vontade de fazer nada, então levando a esse quadro de depressão um pouco mais sério. E temos a depressão do tipo metal, que tem como os órgãos principais os pulmões e a víscera, o intestino grosso. Esse tipo de depressão está muito ligado a uma autoproteção que foi abalada, né? São pessoas que começam, ou elas ganham muito peso depois disso, ou elas começam a virar rato de academia. Porque ela precisa se proteger de alguma forma. Então ela cria músculos ou ela ganha peso, porque aí ela se sente protegido por causa desse ganho de peso ou por causa desse ganho de músculos, né? Porque assim, ela precisa se sentir protegida de qualquer jeito, né? Então geralmente são pessoas extremamente apegadas e elas não se sabem lidar muito bem com a perda. Então aí ela se frustra por causa de algum tipo de perda que ela teve. Seja de parentes, de algum relacionamento que ela tenha perdido, carro, emprego, alguma coisa assim, e ela não sabe muito bem lidar com isso, né? E esse é um dos tipos de depressão que mais leva ao suicídio, e ainda mais porque ela também pode fazer algum tipo de crime passional. Por exemplo, no fim de relacionamento, quando você ouve muito noticiários, a pessoa terminou o namoro e ela foi lá e matou o ex-namorado ou a ex-namorada. Porque ela fica na cabeça, já que você não me pertence, você não vai pertencer a mais ninguém. E aí depois ela acaba matando a pessoa e muitas vezes acaba tirando a própria vida também. E as pessoas também não ajudam muito, porque nesse tipo de depressão é onde as pessoas mais falam, você precisa tomar uma atitude da vida, você precisa mudar isso. E aí o que ela faz? Ela acaba tomando uma atitude, que é levando ao suicídio. E temos a depressão do elemento terra, que tem como órgão o baço pâncreas e a víscera o estômago. A depressão do elemento terra está muito ligado à dificuldade da pessoa de compreender as coisas. Ela precisa de um porquê. Por que isso aconteceu comigo? Eu não entendi, né? É diferente da madeira, que ela precisa enxergar uma solução. Essa daqui ela precisa compreender o que está acontecendo com ela. Por que isso aconteceu, né? Então ela começa a ter dificuldade de concluir os seus próprios raciocínios. E ela começa a ter aqueles pensamentos compulsivos repetitivos.
ela fica martelando aquele problema de todo santo dia, todas as horas do dia, né? Se tornando pessoa extremamente chata, porque você vai conversar com essa pessoa, ela não fala de outra coisa a não ser isso. Ela gosta de falar, ela se apega às pessoas, né? É aquela pessoa que senta do seu lado no ônibus e começa a conversar e falar do problema. Aí você, né, 5 minutos você começa a ter pena da pessoa. 10 minutos depois você fala, meu Deus do céu, que pessoa chata. Eu vou descer aqui porque é melhor. Porque ela começa a fazer isso, ela precisa ser ouvida, ela quer falar. Ela fala e fala e fala, e mesmo que você dê alguma solução para ela, é aquele tipo de pessoa também que tem um problema para cada solução. Você vai dar 10 soluções para o problema dela, ela vai arranjar 15 problemas. Porque ela precisa estar ali envolvida nesse problema. É impressionante, a pessoa, é complicado esse tipo de depressão. E ainda mais porque ela luta bravamente para tentar não sair desse quadro, porque parece que é prazeroso para ela, né? Então ela começa a ficar isolada, principalmente porque as pessoas não vão gostar dela, né? Então ela vai perdendo amigos, os parentes dela começam a se afastar. E temos agora o último tipo de depressão, que é do elemento fogo, que tem como órgão principal o coração e também a víscera, o intestino delgado. A depressão do elemento fogo ela vai causar por 2 tipos de motivo. O primeiro deles é porque o elemento fogo, o sentimento dele é a euforia. E aí a pessoa ela gosta muito de ficar nos picos dos sentimentos. Principalmente que o da euforia pode levar à felicidade. Na verdade, a felicidade pode levar à euforia, né? Geralmente são pessoas que são os comediantes da rodinha. Ou até mesmo comediantes que a gente vê na TV e que a gente ouve que tem depressão. Por que isso acontece? Quando a gente está lá se divertindo, né, tá rindo e tudo mais, é muito gostoso a gente ficar rindo, né? Quem não gosta de ter, né, ficar até com dor de barriga de tanto rir, né? Ficar com dor no rosto de tanto dar risada, essas coisas. 5 minutos depois, você começa a sentir uma bad, né? Depois que você acabou de dar risada, você fica... dá uma tristezazinha meio chata, né? Você fala, vamos rir de alguma coisa, né? Para a pessoa com esse tipo de depressão, ela não consegue lidar com essa bad depois. Ela tem que ficar sempre nesse ápice da felicidade, de dar risada e não sei o quê. E aí, quando ela fica sozinha, é um tormento para ela, porque vem muito pensamento, ela fica muito triste, ela não consegue fazer outras coisas. E aí ela acaba levando muitas vezes ao suicídio, porque ela fica nesse casulo, ela não consegue sair dessa tristeza que vem de jeito nenhum. E aí às vezes as pessoas ficam, mas poxa, o fulano é tão engraçado, tão divertido, ele tem depressão, por quê? Por causa disso, né? Ele gosta de divertir as pessoas, mas dentro dele ele ainda tem uma infelicidade muito grande. E aí não consegue trabalhar isso, que pode levar a algum tipo esse tipo de depressão, e aí pode até causar o suicídio. O outro tipo de depressão do elemento fogo está muito ligado a algum tipo de frustração no campo amoroso. Então são pessoas que perderam, que acabou um relacionamento em que ela gostava muito, ou teve sofreu algum tipo de abuso sexual na infância, ou mesmo de um estupro, alguma coisa assim. E aí ela não consegue lidar muito bem, né? Depois disso não consegue, ela se fecha totalmente para algum tipo de relacionamento amoroso. E esse tipo de depressão ela é muito camuflado, porque a pessoa faz tudo da rotina dela. Ela vai trabalhar, ela sai com os amigos, vai para balada, sai com os familiares, viaja e tudo mais, né? Ok. Só que quando chega no campo amoroso, em que ela começa a ver que ela se envolve demais, ela começa a ter uma certa intimidade com a pessoa, ela foge. Ela fala, não, é que eu não queria, não estava afim, não sei o quê. Na verdade é porque ela está com medo de se relacionar e ter de novo uma desilusão amorosa. Ela vai geralmente para os aplicativos de relacionamento, ela sai e tudo mais, só que ela faz sexo sem compromisso.
é aquele povo que dorme na casa da fulana e depois no dia seguinte nem liga para ela. Sai algumas vezes, mas depois ela começa a criar alguns defeitos na pessoa. Porque a fulana tem cabelo comprido. Não gosto do cabelo dela. Porque ela fala demais, porque ela fala de menos, porque ela é gorda, porque ela é magra, porque ela é alta, porque ela é baixa. Ela começa a criar esses defeitos simplesmente porque ela não quer criar esse vínculo, essa intimidade, porque ela está com medo desses traumas de relacionamentos passados. E geralmente são pessoas muito bonitas, assim, fisicamente você fala, nossa, a fulana é muito bonita, não dá certo com o homem. Ela não quer relacionamento, mas porque... E ela também procura relacionamentos falidos, e às vezes até se relaciona com homens casados ou mulheres casadas, porque ela sabe que assim ela tem a desculpa para não se relacionar. Fala, mas eu sei que ele vai sair desse relacionamento. Não vai. Mas ela tenta se envolver com isso porque é mais fácil depois dela se desiludir com isso e ficar nesse looping de desilusões amorosas. Então, uma coisa que precisa muito trabalhar nessa pessoa é sua própria autoestima e essa valorização do amor próprio. Ela precisa se sentir bem com ela mesma, porque na verdade ela se sente um fracasso como pessoa por causa disso. E onde a medicina chinesa pode ajudar nessas questões? Bom, primeiramente é muito importante que a pessoa procure um psicólogo, um psiquiatra, porque como eu disse no começo do vídeo, o cérebro parou de soltar, de criar esses hormônios da felicidade. E muitas vezes a gente tem que entrar com uma medicação para que inicialmente o cérebro comece a produzir de novo e aí depois a gente vai desmamando que a pessoa também não possa sentir, ela só consegue ficar feliz porque ela está tomando remédio. Aí o corpo mesmo precisa criar essas substâncias. A medicina chinesa vem nessa questão ajudar principalmente nesse período de que a pessoa já está no tratamento e aí, por exemplo, a acupuntura, existem pontos que vão fazer com que o cérebro produza melhor esses hormônios de felicidade e equilibrando todo o corpo, porque está tudo em desequilíbrio. E também para que a pessoa depois, quando chega o desmame dos medicamentos, o corpo continue em equilíbrio para que ela não caia, não tenha nenhuma recaída e volte de novo ao estado de depressão. E aí também, depois do pós disso tudo, para que ela continue mantendo equilíbrio e depois ela consiga ter uma vida natural e ter os seus relacionamentos, fazer as suas coisas cotidianas segura do que ela está fazendo, certo? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos, colegas, familiares, porque tem muita gente aí que está sofrendo de depressão e às vezes não sabe. E às vezes você pode ser um canal que pode ajudar ela a procurar uma ajuda para que ela possa sair desses problemas todos. Então é isso, um abração a todos e até o próximo vídeo.